Marisa, ah, bom, Ok, ok. bom, boa tarde a todos, né? Vamos começar mais uma sessão aqui do nosso Artropodium. Essa semana a gente tem a palestrante, a doutora Marisa Moura Momoli. Quero agradecer muito a disponibilidade dela de montar, né, de apresentar, fazer uma discussão com a gente sobre um tema que é muito relevante. Eu vou fazer uma apresentação muito breve e profissional da Marisa. Eu vou tentar evitar aspectos pessoais, né, por razões óbvias, né, públicas e notórias, né. Bom, a Marisa, ela é bióloga, né, ela é formada na Universidade de São Paulo, e depois de fazer a biologia na USP, ela fez um doutorado, né, no Instituto, né, de Biologia, né, e isso é uma das características que eu destacaria no currículo da Marisa. Ela sempre foi muito corajosa e inovadora nas suas iniciativas, né? Ela fez o doutorado direto lá em São Paulo, quando isso praticamente não existia, era uma novidade, né? E ela encarou isso é, com coragem mesmo, né? É aquela brincadeira, né? Na época que a Marisa fez doutorado direto, o doutorado direto era mato, né? Ninguém fazia, né? Ela foi, acho que, uma das primeiras turmas de doutorado direto da Universidade de São Paulo, né? É, Bom, depois de fazer o doutorado na biologia, ela fez, teve uma passagem rápida por um pós-doutorado bom, destacando a especificidade da formação dela, ela fez o doutorado em biologia molecular de plantas, né? No grupo da Marianne Van Sluis, né? Estudando respostas antioxidantes, né? Em Arabidopsis thaliana, né? Depois que ela defendeu o doutorado fazendo esses estudos, ela mudou para o Rio de Janeiro, né? Por questões pessoais, né? E no Rio ela fez um pós-doutorado, um breve pós-doutorado no Jardim Botânico, né? Depois dessa passagem rápida, ela acabou migrando, saindo da academia e migrando para uma área do conhecimento que é muito desafiadora, né? E eu confesso que eu tenho sempre a sensação de que pouco explorada no Brasil, né? Necessita de muito aprimoramento, de muita formação de pessoal e de muito estudo, né? Que é a questão da propriedade industrial, né? Da propriedade intelectual. E eu diria que essa trajetória, né, de sucesso da Marisa, ela revela alguns aspectos importantes da nossa profissão, né? E do contexto, né? Do cenário brasileiro na interação entre a academia e empresas, né? Eu acho que o primeiro, bom, e eu não preciso dizer que é uma trajetória vitoriosa, né? A Marisa, ela trabalha com propriedade industrial há quase 15 anos, né? Em grandes empresas do ramo, né? No Brasil, grandes escritórios, né? Dos mais importantes, e sempre com muita competência e muito sucesso, né? Eu sou suspeito para falar, mas enfim, né? São os fatos, né? Eu não posso e aí os aspectos que eu quero destacar dessa trajetória, que podem ensinar um pouco para a gente, especialmente para os alunos, né, para os mais novos, como às vezes a gente vive ou cria, né, falsas dicotomias, né? É uma discussão meio dialética, né? Você tem aqui uma falsa dicotomia entre formação acadêmica e formação profissional, né? E isso é muito curioso, porque, por exemplo, depois que eu fiz biologia, né, e, na verdade, acompanhando a trajetória da Marisa, e mesmo a trajetória dos meus alunos, né, alguns que seguiram esse caminho, ou então que, quando saem do laboratório, vão procurar emprego, né, depois de fazer o doutorado, né, eu tenho a sensação de que tem alguns grandes, né, ramos de atividade que são muito pouco contemplados na nossa formação acadêmica, né? E propriedade intelectual certamente é um deles, né? Propriedade industrial, com certeza, é uma coisa que eu nem sabia que existia quando eu era aluno de graduação, né?
E a gente pode fazer uma lista de tópicos, né, que são importantes, né, na formação que seriam importantes na formação de biólogos ou de cientistas de outras áreas, né, do campo biomédico, que, né, em ramos de atuação nas quais eles poderiam ser muito competitivos, muito mais competitivos, né, e que a gente acaba deixando isso de lado, né. E aí é muito engraçado, né, porque uma das coisas que eu pude perceber na trajetória da Marisa é que muitas vezes quando você sai da academia, você tem essa falsa dicotomia. Então, por um lado, é óbvio, né, que ela só atingiu a excelência na área na qual ela atua em função da formação acadêmica que ela tem. Acho que isso é óbvio, né? Você trabalhar com propriedade industrial é um campo extremamente técnico e você precisa de uma formação muito aprofundada em temas que são bastante áridos, difíceis, e nos quais você necessita atualização constante, né? Porque o campo de invenções no ramo biomédico, né, é um campo em constante transformação, e você precisa estar atualizado numa velocidade muito, muito, muito grande, né? Todas essas novidades que a gente acaba recebendo, né, elas, por exemplo, né, eu não sei, a Marisa provavelmente não vai falar de todas as tecnologias possíveis, mas essas coisas que a gente acaba aprendendo, ensinando para os alunos e eventualmente aplicando nas nossas pesquisas, né, células-tronco, CRISP, RNAi, isso aí no campo das invenções e no campo da propriedade industrial acabam virando uma realidade, e um profissional competitivo ele tem que se atualizar, né, com um nível de profundidade muito grande, né, e com muita responsabilidade, porque afinal de contas a análise dessas invenções envolve muito interesse, né. Bom, e aí isso, então, só que ao mesmo tempo em que ela só chegou onde ela chegou em função da formação, né, e da excelência da formação que ela teve na USP, né, na graduação e na pós-graduação, ao mesmo tempo, quando um profissional com esse nível de formação vai encarar um campo profissional no qual o Brasil não tem muita tradição em absorção de doutores, você acaba tendo um pouco de dificuldade, né, porque a atuação profissional, muitas vezes, né, nas empresas, acaba sendo um pouco como é que fala? Você acaba tendo um pouco de restrições, um pouco de dificuldade de absorver uma pessoa que acaba entrando nesse ramo de atividade após um ciclo de formação mais longo, né? E a Marisa realmente encarou isso, né, com bastante seriedade, coragem, enfrentou essa barreira, né? E hoje em dia é uma profissional respeitada no ramo dela, né? Eu acho que isso aí é indiscutível. A outra coisa que eu quero destacar também na trajetória dela é a questão das dificuldades, né, que uma profissional tem no Brasil em função de questões, né, de gênero, da maternidade, né, isso realmente, eu não vou entrar em detalhes, óbvio, né, mas eu acho que também é uma questão que é importante a gente destacar, que dá dificuldade muitas vezes que as mulheres têm, não só na academia, mas também em ramos, né, da profissão. É muito difícil você lidar com essas questões da dupla jornada, isso acaba envolvendo gargalos, né, e problemas, né, na trajetória, né, que eu acho que transcendem muito, né, a academia e que merecem uma reflexão bastante, né, como que fala? Séria, né? Acho que em todos os campos, né, profissionais. Bom, eu quero agradecer a presença da Marisa. Estou muito curioso para ver o que ela preparou para a gente hoje. A Marisa ela nunca fala para mim do que ela faz, porque é um trabalho que envolve muitos, a questão de confidencialidade, né? Então, eu estou muito curioso para ver o que ela preparou para a gente hoje, né? O que a gente vai assistir. Bom, obrigado, Marisa. Obrigada, Fê. Na verdade, você só não falou que eu trabalhei 3 anos com insetos, né? Trabalhei 3 anos. Pois é. Eu 3 anos com o omiti esse professor Walter capítulo, né? Serra. Eu achei que é uma coisa relevante, né? E, na verdade, foi uma fase muito importante para mim, assim, me deu a base científica, realmente, que eu uso, inclusive, até hoje, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir compartilhar com vocês, peraí. Já está autorizado aí. Tá.
Ok. Deixa eu ver. Tá dando para ver, né? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, também. Sim. Então tá bom, vamos lá. Então, como o Fernando falou, na verdade, realmente, eu não posso conversar muito com ele mesmo das coisas, né? Porque, afinal de contas, muito do que eu faço é confidencial mesmo. Mas tudo que eu vou falar hoje aqui é público, então não tem esse problema, tá? Então, quando o Fernando comentou comigo, me chamou para dar essa palestra, eu até preparei, falei, então vou falar sobre as perspectivas em entomologia, né, com relação a patentes. Mas eu acho que não tem como eu falar disso, de perspectivas, né, patentes em entomologia, se eu não falar um pouco de patentes. Eu sei que tem gente aqui que sabe muito de patentes, né, o Ita até escreve pedido, né, Ita? O Ita é super desenvolto nisso tudo, mas eu não sei se todo mundo também tem esse conhecimento, né? Então, eu vou falar um pouco, algumas coisas de patentes. Se for muito básico, vocês me perdoem. Tentei não falar muitas coisas muito básicas, mas também, se alguém tiver dúvida, não tem problema nenhum, vocês podem me perguntar. Marisa, mesmo eu escrevi patente, muitas vezes eu escrevo e faço porque eu vi em outras, eu não sei por que eu faço aquilo. Então, acho que mesmo quando é básico, vale a pena. Mas você teve até patente concedida e tudo, né, Ita? Sim, eu tenho, acho que uns 15 pedidos, 5 concedidas, mas, assim, tem coisas que eu copio e eu não sei por que aquilo é assim. Entendi. Depois eu discuto alguns exemplos. Mas vamos então conversar. E eu prefiro que vocês realmente me parem no meio, não tem problema nenhum. Eu até prefiro, porque como é um assunto assim, relativamente árduo, né? Falar depois da pergunta, esquece, então não tem problema nenhum. Vocês podem me parar e perguntar, tá? Vamos lá. Eu vou dividir, na verdade, essa palestra então, em duas partes, que é uma falar sobre as questões um pouco mais básicas de patentes e a outra, então, que eu vou falar da perspectiva realmente na área de insetos, tá? O que se espera, o que a gente vê hoje em dia na área de insetos e quais são realmente as perspectivas, né? Então, vamos começar com as questões patentárias mais básicas. Deixa eu só diminuir o negócio. Então, quando a gente... proteção intelectual, né? Quando a gente pensa em proteção intelectual, tem tanta coisa envolvida. Então, tem, por exemplo, os medicamentos. Vocês veem meu mouse também, né? Sim. Então a gente tem os medicamentos, né? Que pode ser protegido por patentes. Tem as marcas, por exemplo, que Coca-Cola, né? Então, marcas, então, você pode proteger a marca nominativa, que é a palavra Coca-Cola, você pode proteger a marca figurativa, né? Que então é o nome com a figura, enfim, é um mundo, né? Proteção de marcas. Então, tem patente de invenção, marcas, celular, por exemplo, celular aqui tem tantas formas de proteção, a gente pode proteger a marca, né? Olha, a maçãzinha aqui, o nome, o iPhone, pode proteger patente aqui, né? Certamente tem tecnologia para proteção patentária, tem proteção por desenho industrial também, proteção intelectual também abrange os direitos autorais. Aqui, ó, numa bolsa, por exemplo, a gente tem proteção por marcas, proteção por desenho industrial. Desenho industrial é a parte externa, né? A conformação do objeto, tá? E tem também aqui proteção das plantas. Isso nem todo mundo sabe, né? Que proteção intelectual também envolve proteção de cultivares. Os direitos autorais e a proteção de cultivares são leis diferentes, mas a lei que envolve patente também abrange, então, as marcas e os desenhos industriais, tá? Vamos seguir, então. Então, assim, proteção intelectual, a gente tem patentes, marcas, direitos autorais, desenho industrial, plantas, tem alguns outros tipos de proteção também, tá? Mas esses aqui eu considero os principais. Dentro de patente... Marisa, a denominação essa de quando é de origem de uma região também inclui nisso, também, né? Também. Indicação geográfica, né?
Indicação geográfica, isso. Isso está dentro da lei de patentes também. Dentro da lei de propriedade industrial, né? Que está patente, desenho industrial e a marca. Então, dentro de patentes ainda, a gente tem subdivisões. Então, a gente tem proteção por patente de invenção e patente de modelo de utilidade, né? Então, assim, o que eu vou falar para vocês são coisas que eu acho que são importantes para quem trabalha em bancada, para quem trabalha com insetos mesmo, tá? Então, vou tentar focar na formação de vocês mesmo. Patente de invenção são patentes que você pode proteger processos ou produto mesmo. Então, por exemplo, processo para produção de uma planta transgênica pode ser protegido por uma patente de invenção. A planta transgênica não pode ser protegida, tá? Não é passível de proteção por patente no Brasil. Mas, por exemplo, micro-organismo transgênico, compreendendo a construção, sei lá, que você também define no seu pedido. Isso pode ser protegido, tá? Então, um produto e um processo. Modelo de utilidade, não. Modelo de utilidade, ele é exclusivamente para objeto. E aí, na verdade, a grande diferença, né, da invenção com o modelo de utilidade é que a invenção ela tem que ter atividade inventiva e o modelo de utilidade ele tem que ter ato inventivo. E é muito tênue essa diferença, mas é importante, porque no modelo de utilidade você pode juntar coisas que já existem para formar um modelo de utilidade. Eu vou dar um exemplo a seguir, tá? Agora, se você juntar etapas de um processo para formar um novo processo, por exemplo, para a invenção, e requerer uma patente de invenção, provavelmente vai ser legado que não tem atividade inventiva. Então, na verdade, a proteção de modelo de utilidade é uma proteção menos exigente, digamos assim, do que uma proteção de uma patente de invenção. Tá? Vou explicar para vocês por que eu estou falando essa diferença. Pode falar. Marisa, isso aí... Existe algum critério objetivo para diferenciar isso ou isso é subjetivo? Como é que se define a diferença? Assim, na verdade, atividade inventiva é quando você, o seu processo, o seu produto, né? Ele não é óbvio a partir do que já existe. Tá? Então, se você tem lá, você tem a sua patente, o seu pedido de patente, né? Se por um acaso encontram-se dois documentos que juntando você chegaria no seu processo, eles consideram que isso não tem atividade inventiva. Mas, de certa forma, é subjetivo, né? Não é... Quer dizer, o objetivo é a novidade, que é um outro requisito de patenteabilidade. Esse não tem dúvida. Agora, realmente, a atividade inventiva tem um pouco de subjetividade, sim. Mas também dá margem para o próprio requerente argumentar também a seu favor, né? Então, acontece, às vezes, o examinador fala, não tem atividade inventiva, aí você fala, não, tem sim. E aí nós somos, né, o pesquisador é especialista em dar suas explicações, né? Muitas vezes supera-se o que o examinador fala. Pois é, quem que define o que é óbvio a partir de documentos pré-existentes? Porque eu entendi o seu racional, mas eu não entendi o fator de corte. Eles falam que não seria óbvio para um especialista na técnica. Agora, isso também muda muito, né? Porque você pega um pedido, sei lá, de mecânica, é uma coisa. Agora, você pega um pedido de biotecnologia bem pesado, na verdade, eles falam que até, assim, o que se fala, né? E depois tem definição de especialista na técnica. Especialista na técnica, eles consideram até uma pessoa de nível técnico mesmo que consiga fazer uma experimentação sobre aquilo. Mas isso varia muito, né? Isso tem tese sobre isso. O que seria especialista na área? Não é trivial, não. Isso não pode estar sujeito a diferenças entre países com diferentes graus de avanço tecnológico, você não ter especialistas na área que consigam chamar aquilo de óbvio e que vão aceitar aquilo como uma coisa que seria óbvia para alguém em outro país como uma coisa inovadora? Isso acontece? Pode acontecer? Eu entendo que sim, né? Porque, na verdade, você tem... Agora, provavelmente os examinadores também... não dá para saber, né, Fernando? Não dá para saber. Porque, bom, primeiro que eu já não trabalho com patentes no exterior, né? Mas, assim, a princípio...
não só, na verdade, os técnicos teriam uma formação diferente, mas os examinadores também, não sei. Não sei mesmo, viu? Mas a discussão é mundial, tá? Essa discussão é mundial. Me parece, pelo que eu já sei, que nos Estados Unidos a patente não sei se liberal é o termo correto, mas é mais facilmente patenteável coisas lá que eles aceitam que aqui não seria aceito por causa dessa obviedade. Agora, exatamente por que essa coisa? Eu sei os exemplos, mas eu não sei a lógica por trás disso. Na verdade, isso era mais, viu? E tá mudando um pouco. Uhum. Então, você tinha era mais fácil de você proteger, por exemplo, qualquer pedido relacionado com sequências, né? Aminoácidos, nucleotídeos, tinha uma facilidade maior. Agora, eles estão ficando mais rígidos lá também. Eles tiveram muitos problemas, né? A gente teve aqui uma experiência difícil e não muito boa recentemente, que foi com uma patente da Gabriela, que eu era coautor, em que a gente reivindicava que é exatamente a questão, pegou essa questão da atividade inventiva, a gente categorizou como invenção, talvez devesse ter botado modelo de utilidade. Estou aqui ouvindo pela tua discussão. E a gente tomou um toco porque tinha gente que dizia que podia usar RNAi para controle de inseto. E tinha uma outra invenção, que era a transformação do simbionte para barbeiro, que era uma patente americana antiga, né? Com genes antiparasitários, não contra o barbeiro. E aí a gente propôs usar o simbionte para expressar um RNAi como barbeiro, contra o barbeiro, como um inseticida. Mas era no fundo, não deixa de ser uma combinação, mas o examinador aqui não deixou, achou que não tinha atividade inventiva suficiente e a gente simplesmente perdeu. Putz. Foi na ida e na volta, acabou perdendo, não foi para frente. Mas nesse caso nem era um objeto, então, né? Porque modelo de utilidade só poderia se fosse um objeto. Ah, é? Então acho que já nem poderia. Tá. Mas... Então só podia ser invenção mesmo. Tá mas, bom, por exemplo, se pudesse ser um NU, você poderia converter de patente de invenção para modelo de utilidade. Às vezes acontece isso, sabe? Falar não tem atividade inventiva, e você sugere, então, que converta para modelo de utilidade. É possível fazer isso. Uhum. Mas aí ele pode transformar a invenção dele num objeto? Isso pode ser feito no processo? Nesse caso, o caso dele não poderia, porque não é um objeto, né? Mas se fosse um objeto, ele poderia solicitar a conversão. Se ele estivesse querendo depositar uma pastilha com as bactérias para controle, ou um spray dessas bactérias para uso no campo, isso vira um objeto ou não? Não, você tem que ser um objeto já, né? Tem, sei lá, uma peneira que tenha 2 abas, não sei, alguma coisa para inseto. Se fosse uma seringa para aplicar o RNA melhor, aí seria o objeto. Okay. Tá bom. Entendi. Um exemplo que eu uso como, entendeu? Uma das primeiras vezes que eu vi que o modelo de utilidade era um acessório para quantificar o quanto ainda tem de fio dental. Tá? E é uma patente que o cara patenteou que um lado da embalagem é transparente. E é isso, porque é um modelo, né? Isso não seria uma invenção. Entendi. Agora, na verdade, você tem que a única coisa é que tem que melhorar funcionalmente, né, o que já existia. Depois vou mostrar para vocês um exemplo aí. Então, não é simplesmente juntar as duas coisas, botou as duas em uma e tá ótimo, né? Tem que ter uma melhoria funcional no novo objeto, entendeu? Agora, tem que ter ciência também de que vai ter uma proteção reduzida, né? Um tempo de proteção menor nesse caso. O modelo de utilidade tem proteção de 15 anos, enquanto a patente de invenção é 20, né? Então, vamos seguir, tá? Qualquer coisa, vocês me param de novo. Parem de novo. Então, aqui eu vou dar 2 exemplos de um de patente de invenção e um de modelo de utilidade, para vocês distinguirem o que é, né? De patente de invenção, eu coloquei aqui uma patente da Oxitec, né? A Oxitec é nosso cliente,
dos mosquitos transgênicos, né? Então, na verdade, eles, vocês devem conhecer, eles fazem insetos transgênicos, em que o macho, né, depois que cruza com a fêmea, as fêmeas descendentes, então, não sobrevivem até a fase adulta. Tá? E tem uma redução, então, na população adulta de vetores e pragas, né? Então, eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de como ficou essa patente já concedida, para vocês terem uma ideia de como fica como são as reivindicações, né, nesse caso, de uma patente de invenção. Tá vendo? Esse daqui é um método, né? Método para controle de insetos, e aí tem as etapas do método aqui, ó. Tá? Nesse caso é um método. Não vou entrar muito em detalhes nisso, não, mas... Então, essa daqui é eu gosto muito desse exemplo de MU, de modelo de utilidade, porque eu acho que ele é muito, assim, fácil da gente entender a questão, né? Olha só, quando foi feito esse modelo de utilidade, já havia inseticida em barra, né, que é isso aqui, e já havia o inseticida líquido, que é isso aqui. Eles juntaram as duas coisas em um objeto só. O em barra, você pode usar, então, aqui nesse inseticida em barra, nesse aparelho, né, o inseticida em barra ou líquido. E você tem ainda, adicionalmente, o liga e desliga aqui, que você pode, então, deixar ligado ou desligado. E esse plug aqui, você pode girar 90 graus. O que é muito importante, né? Porque assim você não verte o líquido que está aqui embaixo. Então, isso aqui você juntou coisas que já existiam, mas realmente é um objeto melhorado, né? Tá bom? No caso do mosquito da Oxitec, o que eles protegeram, então eles não protegeram o mosquito transgênico, eles protegeram o que foi protegido exatamente? Então, mosquito não pode, né? Porque organismo vivo não pode proteger por patentes no Brasil. Eles aceitam proteção de micro-organismos transgênicos. Eles definem, né, o que seriam os micro-organismos transgênicos na lei, que na verdade são leveduras ou bactérias unicelulares, entendeu? Então, o inseto realmente não poderia, tá? Mas, então, assim, no geral, essa patente que eu mostrei para vocês nem é a primeira. Hoje eu fiquei olhando, dei uma olhada, né, nas patentes nos pedidos nas patentes da Oxitec, porque a primeira publicação deles foi na Science em 2000. Justamente falando dessa questão que eu expliquei para vocês, né, dos machos, que as descendentes fêmeas não conseguem chegar na fase adulta e tal. Mas eles só eles só depositaram a primeira patente em 2004. E você tem um ano, né, depois que você publica, você tem um ano para depositar a patente. Então, eu acho que essa primeira, eu não sei, eu acho que eles não protegeram. Não sei se foi algo estratégico, né, de repente tem segredo industrial isso, e é uma estratégia deles mesmo, ou se realmente por alguma razão na época não se tinha, não sei, essa questão da proteção patentária e não foi, sabe? Mas essa que eu mostrei para vocês nem é essa primeira, não é essa daqui está relacionada com inseticida. Marisa, quer dizer que eu posso produzir mosquitos iguais aos deles, com outra metodologia, e posso pedir patente dessa outra metodologia também? Tem que ser inventivo, né? Eles têm que considerar essa sua metodologia por alguma razão inventiva. Sei lá, você pode falar, é muito mais barato, alguma coisa você tem que argumentar aí para tentar convencer de que é melhor do que o deles, né? Tá bom. Ok, mas então, mesmo que eu não tenha nenhuma invenção, eu posso produzir um mosquito transgênico por outra metodologia e a Oxitec não pode reivindicar que eu estou fazendo a mesma coisa que eles. Porque vai estar fora da patente deles. Se a patente é de método, eu posso fazer a mesma coisa com outro método e eles não podem... Quer dizer, poder me processar, eles podem, né? Mas eu vou estar fazendo diferente. Então, isso é uma questão, né, Rafael? A gente tem Você tem a possibilidade de infração literal realmente. Então, se você infringisse o método dele literalmente, você poderia ser autuado por infração literal, tá? Mas você tem também no Brasil a possibilidade de infração por equivalência. O que significa isso? Você pode não fazer idêntico, tá? Mas aí, de repente, eles entender-se, né? Isso provavelmente iria para fins judiciais, entender que, na verdade, o método que você está fazendo seria equivalente.
tem etapas equivalentes ao método que eles teriam protegido, por exemplo. Tá? Então, aí teria que realmente ver, né? Antes até de fazer, seria bom ver o método deles e ver o que você faria para ver se não teria esse problema. A gente recebe umas consultas nesse sentido, sabe, Rafael? De justamente gente que quer, né, fazer um processo, um produto, e aí, na verdade, pede para a gente avaliar com relação à patente que já existe. A gente recebe muito esse tipo de consulta. Ou então mesmo, que a gente tem recebido muito agora, é gente empresa, né, de genérico, que compra anticorpo fora do Brasil, anticorpo monoclonal, né, para fazer, enfim, os medicamentos aqui. E aí eles pegam as patentes que já existem no Brasil, que tem a ver com esses anticorpos monoclonais, para a gente ver se o que está sendo produzido lá fora também não vai infringir, porque esse produto vai entrar aqui, né? Apesar de ser produzido fora, ele vai entrar no Brasil. Então, se não infringiria as patentes que já existem no Brasil. Isso também a gente tem recebido muita consulta nesse sentido. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, viu? Não é direto assim, não. A gente tem um problema no Brasil, né, que você só consegue proteger sequências pela SEC-ID, que a gente fala, né? Exatamente pela sequência. Agora até que melhorou um pouco, né? O NPI melhorou um pouco as diretrizes e você consegue usar sequências degeneradas também. Então, está um pouco melhor, porque antes era estritamente uma sequência lá com as letrinhas e tal. Não podia mudar uma base ou um aminoácido, né? E aí tinha-se muito essa discussão. Pô, mas e se eu mudei uma base, mudei um aminoácido, vou ter, sei lá, de repente vou ter a mesma funcionalidade, né? E aí a pessoa não vai estar infringindo ou não vai estar infringindo? Entendeu? Então, assim, é discutível, né? Porque aí cai naquela história que mudar um aminoácido, mas se essa mudança de aminoácido mudava a inventabilidade, não era coisa assim? Que às vezes um aminoácido não muda nada o teu uso, aí não seria... Tu não poderia copiar o mesmo gene mudando apenas o aminoácido, porque essa diferença não teria nenhuma diferença prática, né? Então, isso seria coberto pela patente anterior, né? É que nem se eu usar um vetor, ou se ele utilizar ali para clonagem, o Rafael utilizar para clonar lá, fazer um mosquito, usar uma linhagem de mosquito diferente, um plasmídio diferente, ou uma eletroporação em vez de choque térmico, isso também não muda nada, né? Porque todas são funções equivalentes, né? Eu não sei se isso está certo. Não, sim. Na maioria dos casos, sim, né? Mas se você, de repente, tiver uma mudança no aminoácido que seja no sítio ativo de uma enzima, não sei, né? De repente, até mudar substancialmente, não sei. Cada caso mesmo, né? Não tem como a gente falar, né? Mas, realmente, normalmente, uma mudança de aminoácido não costuma causar grandes problemas, né? Então, o que caracteriza essa questão do Rafael? Para você caracterizar que você não está infringindo a patente, você teria que ter uma melhoria funcional daquele produto, ou daquele processo, né? Que não seja óbvia. É isso? Na verdade, a questão do Rafael é assim, se ele fizesse um método um pouco diferente do que está reivindicado na patente da Oxitec, né? Se ele poderia fazer, porque afinal de contas é diferente. É uma pergunta hipotética, tá, gente? Não precisa se debruçar tanto assim, não. Pois é, mas a questão é, se eu quero fazer um mosquito parecido com o da Oxitec, tá? Se eu fizer um mosquito, também hipotético, tá, gente? Eu não estou fazendo isso, tá? Vou fazer um mosquito transgênico, parecido com o da Oxitec, mas aí eu mudo alguma coisa no processo, que não é óbvia, e gera uma melhoria funcional. Eu posso proteger isso? Pois é, se gerar uma melhoria funcional, assim, que, sei lá, você melhorou a produtividade do processo 10 vezes, de repente você pode até ter uma patente disso. Uhum. Não só você poderia fazer, como você poderia ter uma patente disso. Um exemplo que eu estou fazendo agora com uma patente que eu pedi foi que assim, a gente viu que a proteína nativa ela degrada muito rápido, né? Que é uma enzima que a gente está trabalhando. Aí o que a gente fez? A gente fez a recombinante que a gente tirou um pedaço dela. Então ela está sendo expressa e não tá ativa. E a gente está eu estou querendo patentear isso. Eu pedi, teve o recurso e parece que a URGS
advogados que acham que a gente ganhou, porque essa retirada mudou a proteína. Então, agora eu tenho uma produção melhor da proteína, eu consigo produzir mais barato e mais estável. Então, é isso que a gente está patenteando. Mas é isso mesmo. Às vezes, sei lá, tem um processo que tem um range de temperatura de, sei lá, 60 a 80, né? Aí a pessoa vai lá, faz o mesmo processo, só que põe 75, um valor de temperatura, 75 graus. Mas aumenta muito o rendimento do processo. Você pode tentar proteger por patente também. Isso deixa uma patente de seleção. Marisa, essa parte da mudança de aminoácidos, porque a nossa primeira patente estava escrito na patente que a gente estava patentando aquela proteína, o uso daquela proteína com até ou outras proteínas que tivessem até 90% de similaridade. Tá? Isso foi uma patente que a gente submeteu em 97 e a gente ganhou ela... Mas você está com porcentagem, Ita? Está em porcentagem, está escrito em porcentagem. Aí, depois você me passa isso, porque eu nunca vi. Então, isso foi expedido em 2010, tá? Só que aí depois, as outras patentes que a gente ganhou, todas elas, o NPI mandou retirar essa porcentagem. Mas nessa passou com porcentagem. Nossa, não sei se é o período, entendeu? Realmente. Então, agora, todas as outras a gente teve que tirar a porcentagem protegida. Mas essa passou. Mas espera aí, vamos combinar. Embora seja um pouco arbitrário, faz o maior sentido, não? Você tentar estabelecer um cutoff de similaridade ou de categorização funcional, por exemplo. Não? Eu acho que agora, com essa questão das degeneradas deles, melhorou muito, né, Pedro? Porque, assim, agora você consegue, por exemplo, ela reivindicar sequência de acordo com a SEC-ID número tal e suas sequências degeneradas que produzem o aminoácido X. Aí você tem que definir o aminoácido. O que faz sentido, né? Porque, na verdade, você consegue ter diferentes nucleotídeos que vão produzir aquele mesmo aminoácido. Esse também não é uma preocupação que se tinha antes, né? Não, pois, se o cara isso é absurdo, porque... Tá bom, isso pelo amor de Deus. Mas aí é a mesma coisa, né? Quando passa para a proteína, é 100% de identidade. Né? Mas você tem literalmente o mesmo domínio. Se você bota uma proteína com domínio e F-range de ligação de cálcio, aquilo é um domínio de ligação de cálcio. Você tem 1 milhão de espécies que têm domínios, várias proteínas disso, N escolhas, mas todos vão ligar cálcio, fazer uma coisa parecida. Né? Então, se você não puder proteger com isso, o que você pode... Né? O que caracteriza a ideia não é a sequência, a ideia é o uso do domínio. Mas você vê Mas agora... você não pode proteger o uso do domínio, por exemplo, de um construto ou não sei o quê. Não, o uso você até pode, né? Mas o que a gente está tendo problema agora são anticorpos monoclonais, né? Então, lá fora, na Europa, aceita se você proteger um anticorpo com base no ligante. E aqui não, né? Aqui você tem que definir o seu anticorpo que você quer com base na sequência do anticorpo. Então, no fim das contas, você acaba podendo ter mais anticorpos, né? Você acaba podendo ter outros anticorpos que se liguem no mesmo sítio. Mas, enfim, aí já era uma discussão além, né? Mas, realmente, então, aí a gente tem outras estratégias, né? Então, a gente começa o que eu tenho feito para anticorpo, por exemplo, eu tenho pego os parátopos, né? Que é exatamente os aminoácidos que vão se ligar no sítio ativo. Por exemplo, se você tem um anticorpo que liga numa certa coisa, ele tem uma determinada sequência, mas ele liga em outra, e aí tem uma função completamente diferente, isso não deveria ser o equivalente a um repurposing de uma droga? Você pode fazer um segundo uso aí. O uso do Mas é a mesma sequência. Se você patenteia a sequência do anticorpo, como é que fica? Qual mas critério o anticorpo você não é patenteável, né? Você pode até, se for modificado, né? Se não for como na natureza, se for uma sequência que não existe na natureza, pode. Se for modificada, né? Agora,
reivindicação de segundo uso a gente também pode no Brasil, né? Então, o uso de uma proteína para um outro fim, para uma outra doença, o que seja, né? Pode. Deixa eu te fazer uma pergunta falando de sequência. Imagina que um pesquisador achou uma enzima, tem um uso biotecnológico, conseguiu a patente daquela enzima e botou na patente variantes daquela sequência principal, com até tantos % de identidade, nas posições X, Y e Z, que são as posições catalíticas mais relevantes e tudo. E aí, outro pesquisador B faz análises computacionais, né, e identifica uma sequência que está dentro do percentual de identidade, mas que é muito diferente em várias outras posições, porque é como se fosse uma nova sequência base de um outro organismo, né? A primeira prospecção foi feita no organismo A, a segunda no organismo B. Essa segunda sequência é uma sequência base diferente, que está dentro do percentual de identidade protegido, mas que veio de outro organismo, né? Ou seja, naquelas posições protegidas, ela está dentro da identidade, mas em outras posições tem muita diferença, ou tem alguma diferença, porque ela veio de outro organismo. Como é que isso se enquadra nesse imbróglio todo aí? O NP ele é muito restritivo com relação às sequências, viu, Rafael? Você tem que dar, que a gente está conversando, que você tem que dar a sequência mesmo, a sequência lá dos nucleotídeos ou dos aminoácidos, né? Eles não aceitam porcentagem de identidade, por isso que eu fiquei até surpresa com o ITA, que conseguiu proteger, eu nunca vi isso. E, na verdade, antigamente, agora você já não vê muito mais, né? Mas o pessoal às vezes reivindicava também por homologia, a sequência por homologia com outra, isso também não tenha sido aceito. Isso também não é aceito, né? Então, assim, eles são bem restritivos. Provavelmente não aceitaria, Rafael. Você teria que... Isso daí que você está falando se enquadraria numa Markush de sequência. E aí, o que acontece? Eu entendo que para o NPI aceitar isso, você teria que testar essas sequências que você... que tem as... como chama? Mas nos Estados Unidos os nucleotídeos diferentes. Nos Estados Unidos é diferente. Eles são menos restritivos. Então, assim... Mas aí tem um ganho funcional. Ou Rafael, você está se referindo a uma sequência que faz a mesma coisa, mas que é apenas diferente? Pensando na mesma aplicação? A princípio, sim. Eu não pensei nisso na hora de fazer a pergunta. Eu pensei só de tentar perguntar se uma sequência vinda de outro organismo é uma sequência diferente e, portanto, não cai dentro daquela patente inicial. Entendi. Se seria patenteável ou não, aí eu entendo que teria que ter alguma melhora, né? Não sei. Ou não, né? Porque se é considerado uma sequência diferente, por que tem que ter melhora? Bom, para começar, teria que ser modificada mesmo, né? Porque vir direto de outro organismo não, claro. Sim. Isso daí, né? sim. Enfim, não precisa parar nisso, não. Foi só mais uma pergunta. Uma pergunta boa, né? Vou seguir, então, tá? Uma coisa que quase ninguém fala, que eu acho que é importante, acho que eu nunca falei nessas apresentações que eu dou, mas hoje eu fiquei com vontade de falar, que também há possibilidade de proteção por desenho industrial. Eu quase nunca falo disso, porque, na verdade, o desenho industrial não é uma patente, tá? Mas também é uma possibilidade de proteção. Então, aqui eu peguei para vocês até um caso relacionado a insetos mesmo, né? E quando se protege por desenho industrial, você protege só a característica ornamental mesmo do negócio, tá? Tanto que, no desenho industrial, você coloca as diferentes perspectivas, né? Interessante também, é uma forma de proteção que você tem. Então, assim, ninguém vai poder fazer algo semelhante a isso, tá? O interessante é que, na verdade, você tem uma proteção até maior que de patentes, né? Então, você tem uma proteção de 10 anos, e pode ser renovado pode ter 3 renovações de 5 anos. Então, você pode ter uma proteção de 25 anos para isso. Também é uma coisa para se pensar, tá? Então, só para
falar com vocês aqui os requisitos de patentabilidade. Então, é novidade, tem que ter novidade, né? A sua invenção, tem que ter atividade inventiva ou ato inventivo, no caso de modelo de utilidade. Tem que ter aplicação industrial, então tem que ser passivo de produção, né, em escala industrial. Tem que ter suficiência descritiva, isso é muito importante. E aí eu quero ressaltar com vocês que, assim, passem todas as informações para a pessoa que vai cuidar do seu caso. Às vezes a gente fica, né, mas o pulo do gato, passa também o pulo do gato, né? Quem vai decidir se vai entrar o pulo do gato ou não é o escritório que está cuidando do seu caso, ou a pessoa realmente que está redigindo o seu pedido de patente, tá? É muito sério, porque se você tiver uma exigência relacionada à falta de suficiência descritiva, é difícil de superar. Realmente é muito difícil, porque não pode adicionar matéria depois que deposita o pedido, tá? Inclusive, assim, tem questões, por exemplo, se o seu pedido envolver hibridoma, por exemplo, é necessário depositar hibridoma, fazer um depósito do material biológico também. Então, tem algumas situações que tem que ficar atento, tá? E as reivindicações têm que ter suporte no relatório descritivo, né? Reivindicações é o coração num pedido de patente, é exatamente o seu escopo de proteção. Então, naquela patente que eu mostrei para vocês, é o método, né? Que é a grande proteção daquele titular. Isso tudo tem que ter suporte, tem que estar no pedido de patente. Né? Como que você vai reivindicar uma coisa que não está no resto do pedido? Tem que estar descrito lá, tá? Há 2 meses atrás, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a partir de 13 de maio, todas as áreas patentes, né, de todas as áreas tecnológicas que tiveram, na verdade, as cartas patente publicadas a partir de 13 de maio, vão ter 20 anos do depósito para patente de invenção ou 15 anos do depósito para modelo de utilidade. A gente tinha uma parte da lei que dizia que, assim, as patentes de invenção teriam proteção de 20 anos do depósito ou, no mínimo, 10 anos de proteção. E as de modelo de utilidade teriam 15 anos do depósito ou, no mínimo, 7 anos da concessão. Isso, na verdade, vinha porque isso veio da lei, né? A lei é de 96, então, desde 96 isso está na lei. E era bem aplicável, porque o NPI, às vezes, demorava muito para analisar, né, um pedido de patente. Então, eu me lembro que, quando entrei na área, eu cheguei a pegar patentes, assim, pedidos de patente que estavam há 18 anos, desde que foi depositado. Então, você imagina a pessoa ter 2 anos de proteção, né? Não tem sentido. Então, tinha um mínimo de 10 anos. O NPI, na verdade, ele realmente correu atrás desse problema e começou a fazer um exame. Fez um monte de processamentos internos e conseguiu examinar, está conseguindo examinar os pedidos mais rapidamente agora. Mas da área de farmacêuticos, a gente ainda tem um pouco de problema, né? Porque os pedidos vão para a Anvisa, e lá às vezes demora, fica lá, fica uns, sei lá, 2 anos. Então a gente tem alguns limitantes aí, principalmente da área de farmacêutico, né? Então, assim, o que eu quero falar com vocês? Vocês que têm pedido de patentes, que têm patentes, eu vou falar o que a gente está fazendo no escritório. A gente está pegando pedidos de patentes que foram depositados há mais de 7 anos. Por que 7 anos? Porque, normalmente, o NPI demora uns 3 anos para examinar depois que inicia o exame. Então, a nossa ideia é arranjar uma forma do NPI começar essa análise logo, para pelo menos ter esses 10 anos de proteção, né? Para o titular ter esses 10 anos de proteção, se for o caso, mesmo que não tenha mais esse adendo na lei, tá? Então, vamos lá. O que dá para fazer, né? Então, lá, peguei um pedido de patente que foi depositado há 8 anos atrás. Não dá, preciso correr com isso, preciso arranjar um jeito do NPI começar a analisar isso logo. O que eu vou fazer, então? Uma das possibilidades é solicitar aceleramento de exame, tá? Tem vários, o NPI agora está com várias possibilidades para acelerar exame,
Mas eu peguei aqui algumas que talvez sirvam para os casos de vocês. Então, aqui, ó. É possível acelerar exame no caso de ICTs, né? Que é Instituições Científicas Tecnológicas de Inovação. É possível pedir aceleramento de exame para esses casos. É possível pedir para pedidos, né, que estejam envolvidos com tecnologia verde. É possível pedir aceleramento para casos de doenças específicas. Por que eu botei isso daqui? É que tem doenças negligenciadas. Então, tem doença de Chagas, tem várias outras aí que muitos de vocês, com as quais muitos de vocês trabalham. Mas combate ao vetor não é tratamento da doença? Não. Enquadraria? Eu acho que nesse caso não. Não sei, Pedro. Não sei, Pedro. Acho que é para avaliar, viu? Né? Eu acho que é para avaliar, porque, de fato, ali, indiretamente, você está... Não tem tratamento hoje. A única forma é prevenção. Sim, se prevenção vale, controle do vetor vale. Então, com certeza. Então, não, acho que então vale a pena uma prevenção é diferente de tratamento. Sim, sim. Mas eu acho que eu tentaria. Por exemplo, vacina. Não, né? Vacina é prevenção. Vacina cabe aí? Vacina, eles têm uma lista. Eu vou até passar, até depois passar para vocês isso, pedir para não passar. Eles têm uma lista, não sei se vacina está inclusa. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas você tem razão, viu? Somente Chagas. Não tem sentido se não aceitarem, não sei, né? Agora tem um custo, né? Inseticidas para mosquito entram nessa categoria? Mosquito da dengue, malária? Acho que dengue está assim na lista. Se entrar na tecnologia verde, né? Se for um inseticida não tóxico. Isso, exatamente. Um fungo, né? Uma coisa assim. Aí vai para verde. Não, mas eu tô preocupado com a questão conceitual que o Pedro colocou. Tipo, se você combater o vetor, é considerado enfrentamento do agravo específico. Né? Ou se é só tratamento farmacológico mesmo do paciente. Né? Isso é interessante, porque é interessante mesmo. Porque se pudesse ser enquadrado, tudo que é desenvolvido para combate a vetores de doenças negligenciadas entraria nessa categoria, sendo verde ou não. Né? Depois eu vejo isso e passo para vocês, tá? Mas, assim, tem uma listinha disso, não me lembro. Pedidos que foram primeiro depositados no Brasil, né? Isso, normalmente, a gente é assim que faz. E o PPH, né? Que, então, são pedidos em que você já teve um pedido correspondente. Você tem, então, um depósito fora do Brasil e tem algum correspondente desse pedido fora do Brasil que foi concedido. Então, você pode solicitar o aceleramento com base, né? Se for um escritório parceiro, por exemplo, Estados Unidos é um escritório parceiro, Europa também, aí você pode solicitar, então, aceleramento em função do que já foi concedido fora. O problema com relação ao PPH é que o quadro vai ficar igual ao quadro que está fora do país, tá? Isso, às vezes, não é muito bom, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem uma legislação um pouco diferente da nossa. Se tem um quadro concedido aqui conforme os Estados Unidos, nem sempre é o melhor dos mundos, né? Mas, então, assim, essa é a ideia que eu queria deixar para vocês com relação à possibilidade de acelerar exame. Acho que a gente tem que correr atrás disso em função agora da gente não ter mais esses 10 anos mínimos de proteção, tá? O que acontece, assim, realmente, cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, para PPH, você não pode ter iniciado, o NPI não pode ter iniciado o exame ainda do seu pedido. Nos outros casos, pode ter iniciado o exame, sim. Vai estar tão, sei lá, demorado, por alguma razão, o exame, a análise, que você ainda requer aceleramento do seu exame. É possível, tá? Não para PPH, mas para os outros, sim. Agora, tem situações em que o pedido está em fase recursal. E aí a gente sabe que em fase recursal demora muito, porque tem poucos examinadores, enfim. Em fase recursal não é possível entrar com nenhum desses aceleramentos. Então, no escritório, a gente está sugerindo realmente judicializar nesse caso, tá? Entrar com mandado de segurança, porque se aceita o mandado de segurança, o NPI tem 60 dias para analisar o pedido. Então, assim, tem várias opções, cada caso é um caso e tem que avaliar, né? Aqui alguns pontos só que eu acho que é importante salientar com vocês, né? Se tem intenção de depositar um pedido de patente, não torna pública a matéria, segura um pouquinho.
sempre antes de iniciar uma pesquisa, ver se você acessou recurso genético nacional, tem que fazer um cadastro, prestar atenção nisso. Uma coisa muito importante é fazer busca bibliográfica por patentes, pedidos de patentes, né? Às vezes, na verdade, se encontra matéria na literatura patentária que não está ainda publicado, justamente porque precisa depositar o pedido de patente antes. Então, é realmente importante fazer uma análise pela bibliografia patentária. Quando for depositar um pedido, descreva bem, né, por conta da suficiência descritiva, que eu já expliquei para vocês antes. E, então, considerando essa nova realidade nossa, verificar a possibilidade de aceleramento de exame. Tá? Se houver mais, se o pedido de patentes foi depositado há mais de 7 anos já. Agora, a gente vai apresentar para vocês rapidamente aqui tendências, especificamente com relação à entomologia. A minha ideia, meu plano inicial era realmente fazer um estudo né? A gente tem umas plataformas pagas que dão para a gente uma ideia interessante. A gente costuma fazer landscape, né? Então dá um panorama realmente de tecnologias específicas. Mas eu tive um problema, vou explicar para vocês já já. Não, vou explicar agora. O problema foi o seguinte, eu busquei por insetos. E aí começou a aparecer, assim, Monsanto, e eles, na verdade, eles dão os principais titulares requerentes, e a Monsanto bombando, né? Eu falei, cara, Monsanto. E aí, na verdade, eu entendi por que isso estava acontecendo. Porque, na verdade, nos Estados Unidos, você pode proteger planta por patente. Então, na verdade, o que eu estava vendo ali também tinha, né, patentes de plantas que envolviam, sei lá, resistência a insetos, coisas do tipo. Eu não queria isso, tá? Então, eu não tive tempo, eu teria que ter tido tempo de ver as classificações internacionais direitinhos para eu conseguir fazer uma análise mais adequada para vocês. Como não tinha tempo para isso, eu acabei pegando um estudo que foi feito ano passado, então está bem recente, mostrando as tendências na área de entomologia mesmo. E a gente vai discutir agora, tá? Então, foi esse estudo, bem interessante. E aí, vamos lá. Primeira coisa aqui, que me chama a atenção, esse gráfico, ele mostra, na verdade, o número de patentes e o número de requerentes, a porcentagem de requerentes que tem essa quantidade de patentes, tá? Isso tudo, essa análise toda é da área entomológica, tudo da área de insetos. Então, aqui tem 64% dos requerentes da área de insetos que foi encontrado, tem um pedido de patente. 14% aqui tem 2 pedidos. Então, vocês vão vendo que, na verdade, 1% tem 50 ou mais pedidos de patentes. Então, se você, na verdade, pegar, olha, 64, 14, 13, 4, né? 91% aqui 91% tem 5 pedidos ou menos. Aqui, ó. Pegar essa fatia aqui, ó. 91% dos requerentes têm menos de 5 ou menos pedidos de patente, né? Então, tem uma concentração realmente aqui com alguns requerentes, tá? Dessa área. Grande parte, né? 59% dos pedidos na área de insetos são de corporações. Qual é o tamanho do universo? Quase 3 mil. Ah, tá bom. Então, 1% não é pouca coisa, não é nada, né? Tá. Então, quase 60% são corporações, academia 18, né? Indivíduo 20, governo 4. Isso aqui eu achei interessante porque dá para a gente aqui muitas informações desse gráfico, né? Então, aqui mostra os 30 principais requerentes, eu botei titulares aqui, mas é requerentes, né? 30 requerentes aqui da área de insetos. E aqui o número de publicações patentárias, né? De cada um desses requerentes. Isso, gente, desculpe, do ano de 2007 a 2017, tá? Foi um range de 10 anos, de 2007 a 2017. Então, olha só. Os 4 primeiros aqui, os 4 primeiros requerentes são, né, Europa, que a Bayer alemã, BASF alemã, Sumitomo japonesa e a Dow, né, que é norte-americana.
As 4 primeiras aqui, principais, então, Europa, Japão e Estados Unidos. Depois vem uma série aqui de China. Tem muita China, tá vendo? China, mas toda em quantidades menores, né? Mas muitos Chinas. E uma coisa interessante aqui, que chama atenção, é que muitos desses requerentes são requerentes da área agro, né? E eles fizeram uma análise aqui em cima por jurisdição, né? Por país. Então, se você pegar a China aqui, ó, uma fatia grande, isso daqui também é China. Porque além de eles pegarem, na verdade, eles pegaram esse pedaço inteiro de China e viram que, na verdade, a porcentagem da China, que seria de empresas da área agro, né? Porque realmente tem aqui, aparentemente, uma tendência para empresas da área de agro, né? Então, aqui a maioria é China, depois vem Estados Unidos, depois Europa e Japão, tá? Isso quer dizer que mais da metade das patentes de entomologia são da China, é isso? 56%? A China é predominante. Provavelmente nos últimos anos aumentou, né? A proporção da China. Se pegar, em vez de 10 anos, pegar só 5 anos. Vai ter os chineses que se cuidem, porque as organizações Itabajara estão chegando lá. Não deixa eu chegar lá. Fechar a fronteira para mim. Mas vai ter uma parte para mostrar aqui, a China. Esse daqui é o número total, né, tá. Aqui, na verdade, é o número total de patentes por ano. Número total de patentes por ano. E aqui eles separam, né, as que têm maior quantidade. Então, se você pegar aqui, ó, inseticidas e misturas de inseticidas, os dois juntos já dão 66%, tá, da área, né, de insetos ali, de patentes publicadas da área de insetos. Inseticidas e misturas de inseticidas. E é aqui, se você pega tudo, né, então inseticidas, mistura de inseticidas, formulações verdes e formulações, dá 87% todas essas 4 áreas aqui. Em menor quantidade, eles ressaltaram aqui os atrativos, né? Seriam iscas, provavelmente também. Os atrativos e os repelentes, com 5% cada um. E aí fiquei pensando, né? Poxa, se você tem tão pouco, porque assim, normalmente, quando a gente pensa em áreas, né, de destaque, você fala, poxa, interessante, né? São áreas que têm um interesse realmente econômico, né? Então, inseticidas e tal. Mas eu fiquei pensando, poxa, também o fato de ter, não é irrelevante, quer dizer, uma quantidade boa, né? Mas também, de repente, é uma área interessante para desenvolver, né? Para o desenvolvimento. Então, atrativos e plantas resistentes a insetos. Aqui é um outro gráfico que mostra praticamente a mesma coisa, né? Então, inseticidas, mistura de inseticidas aqui. Agora, eu tô com dificuldade de entender o que eles chamam de formulação aqui, porque formulação verde é aquela que, na verdade, não agride o ambiente, né? Mas não deixa de ser uma formulação. Não sei se é uma... Porque inseticida já é um composto químico, né? A mistura de inseticida, você mistura mais de inseticida. E as formulações, vocês têm... Aqui coloca algum componente que melhora a estabilidade ou melhora o tempo de duração. Tudo que não é o princípio ativo. Proteção contra UV, coisas assim. Uhum. Aqui no Brasil eles fazem muito. Eles estão... Para carrapato usa a mesma molécula, mas muda o componente, alguma coisa da fórmula do produto. Né? Do veículo, isso. E aí com isso melhora a solubilidade, penetra mais na pele do bovino, coisa assim. Entendi. Então você pode ter até um inseticida com veículos, se for o caso. Uhum. Sim. Então aqui eles fazem uma análise por área geográfica, né? Então você vê que China realmente domina. Apesar de dar naquele primeiro gráfico a gente vê várias chininhas,
quando você junta tudo, compila tudo, realmente a China está bem à frente, né? O que é o WIPO? Esse segundo? O WIPO, né? Isso daí se desconsidera, porque são pedidos internacionais, é uma forma de você fazer depósito de patentes internacionalmente. Tá? Nem sei por que eles botaram, porque tudo bem, né? Mas não é um país, né? Depois que vai para o PCT, que é um depósito internacional, você pode entrar nas fases nacionais, nos países internacionais, né? Mas, não sei, acho que nem precisaria estar aqui nesse momento, nessa análise. Estou confuso aqui, né? Então, China, Estados Unidos, Japão e Europa, né? São os principais aqui. Tem uma discussão com relação à China, que parece que a China elas têm incentivos, né, para fazer depósito de patentes, até por conta de realmente melhorar a questão da inovação na China. Então, tem-se uma discussão de que houve muito depósito na China, depósito de pedidos de patentes, que são muito fracos, mas simplesmente para depositar e tem esse incentivo ganho, entendeu? Parece que, inclusive, se você fizer uma análise o que eu li, né, pelo menos, tem muito mais modelo de utilidade e desenho industrial, por exemplo, do que patente de invenção em si. Não só isso, né? Parece que realmente são patentes fracas. E aí até eu estava dando uma lida no negócio, e começou a encher, né, o escritório chinês de pedido, imagina. E aí até uma forma de brecar isso, parece que eles começaram a gerar alguns, não sei se posso falar sanção, né? Mas para pedidos que não fossem minimamente relevantes. Então, começou a dar umas brecadas realmente no pessoal que fazia depósito gratuitamente, né? Porque depositar todo mundo pode, né? Marisa, eu fiquei surpreso, na verdade, aí com o Brasil, né? Assim, do lado da Índia, aí, né? Isso aí é entomologia, né? Só para coisas tudo é entomologia. Relacionadas à entomologia. Eu queria ver o geralzão, como é que é a proporção de patentes do todo, entendeu? Não tem no artigo nenhuma. Eu acho que, peraí, tem... Espera um pouquinho, deixa eu ver. O todo é isso aqui, ó, tá vendo? O total, mas aí realmente... Mas essas patentes, elas são patentes não desenvolvidas no Brasil, né? Isso não é uma patente estrangeira, da Bayer no Brasil. É verdade. Na verdade, aqui a análise é mundial, né? Então, eles provavelmente não pegaram, eles pegaram, fizeram análise dos depósitos internacionais mesmo, viu? Porque até a gente, eles não conseguem entrar no NPI, né? A NPI não é assim fácil para o estrangeiro acessar, eles nem fariam isso, né? Esse tipo de análise realmente são os pedidos que foram depositados internacionalmente. Realmente é uma quantidade muito diminuta, viu, Logo? Deve ter mais que isso, eu acho, tá? Imagino. Mas continua sendo, em termos relativos, bastante expressivo. Sim. Mas, assim, deve ter mais, legal. Tá? Deve ter mais mesmo. A minha ideia, na verdade, era... Eu fiquei confuso agora. Esses 2.242 que está no Brasil aí, são patentes internacionais geradas no Brasil? Não, são patentes, provavelmente, porque assim, tem uns programas que eles puxam, né, os dados dos pedidos que entraram no Brasil. Mas, muito provavelmente, são pedidos que foram depositados via PCT, né, que são esse depósito internacional. E depois eles entram nas fases nacionais. Agora, muitos dos brasileiros depositam só no Brasil mesmo. Nem vai, às vezes, para o depósito internacional. Que é caro, né? Então, deve ter muito mais até do que isso. A ideia aí, eu queria fazer uma análise também do NPI, né? Para a gente ter uma ideia mais nacional mesmo, como é que está. Mas o NPI é um negócio complicado. A busca deles é muito complicada. Você vai ter que entrar de pedido em pedido. Vai ter que colocar as classificações de insetos e ver pedido por pedido. Não vai dar certo. Então, só para vocês terem uma ideia da China, né? Olha só. Como a China, isso daqui não tem nada a ver com insetos, isso daqui é geral, tá? Mas, realmente, de uma forma geral, a China está depositando muito mesmo. Isso daqui é via sistema PCT, tá vendo? Depósito Internacional Chinês. Então, está à frente, né? Até passou os Estados Unidos. Porque eles número absoluto, né? Muita coisa mesmo.
Aí tá vendo? Aqui eles comparam as 4 principais, 4 não, 6, né? Porque compara também a Coreia e a Índia, né? Então, os principais países para depósito, que faz depósito na área de insetos, né? Então, China aqui crescente, eles consideram os Estados Unidos uma constante, eu estou vendo uma queda aqui, né? Mas eles consideram uma constante. Constante para mim é o Japão e a Europa, né? Tudo bem. Mas, de qualquer forma, realmente a China passa os Estados Unidos aqui, né? E aqui são patentes aqui de insetos de uma forma geral, entomológicas de uma forma geral. Aqui eles focaram em inseticidas, porque como foi a área de maior quantidade, né, dentro da área de insetos, eles pegaram especificamente inseticidas, mas mantém um padrão parecido, a não ser a Coreia e a Índia que desaparece aqui, né? Como é que fica o Brasil nisso aí? Você não... Brasil, só aparecendo aquele gráfico lá, Pedro. Mas o Brasil é importante a gente saber, sim. O negócio é que a busca realmente deles é muito falha, né? Não tem como fazer isso assim, não. Não, mas é o que está internacional, quer dizer, é o que, sim, de algum jeito, é um filtro que quer dizer que tem um suporte institucional mais sólido, mais substantivo atrás daquela patente, capaz de fazer ela ser visível nesse registro. Sim. Né? E é isso mesmo, né, Pedro? Porque, na verdade, isso até é uma discussão que eu vou falar aqui agora. Ó. Rapidamente, você vê, esse gráfico, ele mostra, ó, a China, né? China, Estados Unidos, mostra aonde que a China deposita, tá? Em amarelo é China. A China deposita na China. Tá vendo? Pouquinho internacional, pouquinho nos Estados Unidos, então. Os outros países, Europa, né? Conjunto de países, Europa, Estados Unidos, tá vendo? Depositam em vários lugares. Então, internacional, Estados Unidos, PCT, Europa também, né? Tá vendo? Aqui, ó, né? Estados Unidos, Europa e Japão. Estados Unidos, Europa, Japão, Estados Unidos, Europa, Japão. O Japão já deposita bastante no Japão, ó. Deposita bastante em casa. E a Coreia também deposita bastante em casa. O que mostra isso? Que, na verdade, a China fica realmente os pedidos, né? Aquela história de novo. Provavelmente em função até do incentivo e é muito caro depositar fora, né? E a China ainda tem um problema sério, porque quando você entra em outro país, você tem que fazer o pedido de patente na língua do país onde você está entrando, né? Então, a tradução do chinês por qualquer coisa deve ser caríssimo. Tem isso ainda também. Tem uma outra coisa aí importante, que é o nível de internacionalização, né? Exatamente. É isso que eu falo. Né? Você dá pouca visibilidade para as patentes. Nós temos claramente Estados Unidos mais internacionalizado, depois Europa e depois Japão. E aí depois vai tudo lá embaixo mesmo, né? Isso também não pode representar que as empresas americanas são muito mais internacionalizadas que as chinesas. As chinesas agora que estão saindo fora da China, porque basicamente as empresas chinesas estavam na China e o que interessava era o mercado chinês, né? Também tem isso. A gente não tem... A empresa da Europa está em tudo quanto é canto, os Estados Unidos está em tudo quanto é canto, mas a empresa chinesa, até 5 anos atrás, estava na China e acabou, né? O Japão está onde está porque tem internacionalização de marcas, né, Ita? Mas o Japão ainda olha muito para o seu umbigo também, né? Isso. Muito local. Agora, pensar que isso daqui é tudo realmente da área de insetos, né, gente? Porque o Japão ele tem um grande potencial de patente na área eletrônica também, né? Tecnológica. Provavelmente eletrônica sai, entendeu? A gente, né? Isso. Então, assim, fica... Esse tipo para insetos fica ali no Japão, mas a gente não sabe das outras áreas tecnológicas, né? Como é que é? Isso. Legal. A China a gente sabe que tem uma tendência a ficar em casa mesmo, tá? E tem, acho que também o fator econômico. Por exemplo, as nossas patentes, a URGS paga se é nacional. Internacional, a URGS não paga. Então, a gente só faz no Brasil, né? Mas para mim me surpreende esse troço da China, porque e com isso eles não estão protegendo ou estão protegendo fora da China essas patentes? Não, essas ficam praticamente em casa. E é o que você falou, né? No fim das contas, são patentes de pouca visibilidade porque não é internacionalizado.
fica ali com eles. Pois é. Além do mais, porque surpreendeu, ninguém vai ler não chinês, né? imaginaria isso. Porque tem um potencial de perder muito dinheiro, né? Ou seja, estou entendendo que a preocupação maior deles com isso é não ser invadido. E é usar isso se repete. Porque isso é para patente total ou só de entomologia? Entomologia. Tá. Talvez isso reflita porque é uma questão agrícola, não? Para eletrônica teria esse perfil? Não creio, né? A China tem um perfil desse mesmo. A maioria é doméstico. Mesmo eletrônica? Eu não sei eletrônico, mas assim, a gente sabe que no geral é bem doméstico. Porque, por exemplo, celular, eles estão disputando o mercado externo, eles vendem para o resto. A agricultura, não. A agricultura, eu estou entendendo que eles têm preocupação com a agricultura local. Mas esse é trabalho um acessório para a agricultura local, então faria sentido. Esse trabalho aqui é de 10 anos, não é? A China mudou os últimos 5 anos. Isso, é. Então, pode se preparar que isso aí vai mudar bastante nos próximos... Não, e a questão também agrícola tem muito a ver, ao menos no Brasil que eu vejo, tem muito a ver com pragas que são locais, variedades de plantas que são locais. Então, tipo, a Embrapa não adianta, às vezes, proteger uma soja que é feita toda para cá, que não adianta proteger em outro lugar, que não vai ser plantado em outro lugar, ela só pode ser plantada aqui. O que eles querem é que o outro não plante aqui também sem pagar royalties para eles, mas fora do nosso ambiente, né, nosso clima, ela não vai ser produtiva. Então, ninguém não está preocupado em proteger isso lá, né? Pois é, tem razão. Entendi. Então, assim, gente, o que se conclui disso tudo, né? 97% das patentes são de entomologia, visa o controle de insetos, principalmente inseticidas. Ver esse aumento dessa mistura de inseticidas, né? Eu entendo que provavelmente porque esses inseticidas de amplo espectro foram usados muitos anos e aí adquiriram a resistência e também por questões ambientais, né? Então, a tendência realmente é aumentar patentes com essas misturas de inseticidas. Aumento no uso dos green formulations aí, até por uma questão verde mesmo, né? E, assim, uma quantidade pequena, mas eu entendo que seja interessante, né? De 5% aí dos atrativos e repelentes. Eu coloquei iscas, é muito restritivo, né? Porque atrativos pode ser outras coisas também. Mas atrativos e repelentes, 5% das plantas modificadas. Que, enfim, eu acho que pode ser um campo a crescer aí. Não sei, pelo menos as iscas e repelentes, né? Isso me chama a atenção isso, mas... É isso, gente. Me desculpem, eu queria ter feito essa análise eu mesma, mas no fim das contas eu acabei não conseguindo. Porque Marisa, tipo assim, as patentes que eu tenho são quase todas carrapato, né? O nosso carrapato ele é importante não é importante na América do Norte, não é importante na Europa, tá? É importante aqui na América do Sul e África. Então a gente acaba patenteando só aqui, também para a questão de custo, mas não adianta ficar patenteando na Europa e nos Estados Unidos que não vai ter importância nenhuma, é uma patente jogada fora. Então, na área agropecuária tem muito isso, que o ambiente afeta muito, né? Que ele é diferente de celular. O celular vai proteger em todo lugar, né? Mas tem razão. A patente de agrícola é muito voltada para o interesse que você quer no local. Muito específico, né? A gente, você vê, eu trabalhei no pedido da dengue, né? Do Butantan, e a gente fez o depósito internacional. A gente escolheu o país como Bangladesh. São os países que tinham os focos, né? Que tinha para onde tinha que ir realmente. Não dá para você sair depositando em tudo. Primeiro que é caro, e segundo que realmente não tem sentido, né? Uma proteção que fica vazia. Realmente não tem sentido. Mas, gente, se eu não fui clara em algum ponto, tá? Se vocês quiserem me contatar, fiquem à vontade. Tem meu e-mail pessoal, realmente, se vocês quiserem, preferirem, né? Ao invés de mandar para a empresa, não tem problema nenhum. Posso fazer uma pergunta geral? Claro. O quão confiável são os buscadores de patente públicos que tem por aí? O quanto eles não estão pegando as informações que a gente coloca lá para fazer uma busca de patente?
Você tem alguma ideia disso? Se está público, realmente é acessível a todos, né? Não, desculpa, eu não fiz a minha pergunta claramente. Você falou sobre o Derwent, né? Como é que fala? Que é o programa para você fazer busca de patente. Mas esse programa é pago. Em contrapartida, tem vários sites que você pode buscar patentes nesses sites. Mas o próprio ato de buscar a patente, você diz o tópico, tem que botar a palavra-chave. Você pode ser bem específico nas palavras-chave que você está colocando. O quanto esses sites drenam a informação que você está digitando ali? Você tem ideia disso? Não tenho, Rafael, mas não sei, viu? É um pouco teoria da conspiração, mas tudo que é gratuito tem que se monetizar de alguma maneira, né? Veja o Gmail aí, por exemplo, né? O Google, enfim. Uhum. Agora eu vou te falar, viu? O Derwent dá para você acessar pelo portal CAPES, eu acho, tá? Ah, legal, bom saber. Dá uma olhadinha lá, Derwent. Tá, ok. Agora, realmente, né? Dizem que a gente fala, às vezes está no computador, a pessoa já capta, a gente não sei, né? Realmente não tem como a gente saber mesmo, né? Mas é uma preocupação, realmente. Dizem não, capta. Ponto. Capta, né? Capta. Se ele responde quando fala Google, ele tem que entender todas as outras palavras, né? Se ele faz mau uso ou não, é outra história. E depois, daqui a pouco, você recebe uma propaganda, né, do que você falou aqui, então realmente é complicado. Marisa, Eles uma captam, coisa que... Isso é usado como mercado e é usado para política. Verdade, Pedro. Digita no troço, entra Volt 7 para você ver. É assustador. O Volt 7 foi uma denúncia do Wikileaks, que eles consideraram a mais importante. Eu acompanhei porque saiu na primeira página do Globo. Quando saiu, depois sumiu o assunto. Quando saiu na primeira página do Globo, o troço é simplesmente o seguinte, tá? Que o governo americano tinha implantado, com o acordo das empresas, na Panasonic, né? Na HP, na Samsung, todas elas tinham feito um acordo e elas tinham dispositivos que escutavam e esse troço era transferido para o Departamento de Defesa americano. Bom, o planeta inteiro. Inclusive televisão, não é só celular. Seu aparelho de televisão da Samsung, é o monitor que eu estou olhando aqui. Ele tem um microfone, ele grava e manda. A resposta oficial das empresas, todas elas, oficial, isso a fonte é o jornal O Globo, foi: estamos vendo aonde aconteceu a falha de segurança. A resposta oficial do Departamento de Defesa americano foi: estamos apurando quem é o responsável pelo vazamento dessa informação. Ou seja, tá? Foi a resposta oficial dos caras, do governo americano para esse evento. É muito, gente. Um negócio assim, como? É difícil. Peraí, é bem isso? Assim, eu fiquei olhando aquela notícia e aí o assunto sumiu. Mas ele está lá, eu guardei o arquivo e baixei. Ele é totalmente surpreendente, entendeu? Então, sim, Rafael, tem gente que tem inventor que não manda nada para a gente por e-mail, né? Você tem que ter reunião presencial, você tem que ir lá buscar ele te dá um pendrive na mão, você vai para sua casa, trabalha no pendrive, ela devolve para ele. Tem gente que trabalha assim, que não. A questão da dengue, quando a gente redigiu a patente da dengue, foi assim. Não tinha conversa. E a gente respeita, né? Se o inventor se sente melhor assim, a gente segue. E é isso. Então, assim, realmente é complicado. Mas, voltando ao troço das patentes, porque eu acho que nenhum de nós vai descobrir nada tão sensacional que vai ser garfado por esse mecanismo, né? São coisas pontuais aí, né? Então, botar. Eu acho que valia a pena talvez um estudo disso aí, né? Legal, assim, para ver, porque me surpreendeu enormemente a importância dessa atividade no Brasil. Eu tinha muita curiosidade de saber isso ao longo do tempo, entendeu? É muito maior do que eu imaginava. Eu tinha conversado com o Fernando da gente fazer isso. Eu também achei isso. Fazer com ele.
A gente tinha combinado, de repente, eu só preciso ter um tempo, né? Mas a gente tem intenção, sim, dele entrar um pouco mais com a parte técnica, eu entrar com essa parte. Quer dizer, eu queria entender quem são os inventores no Brasil, né? Ou seja, aquela análise que você tem global, ter o foco dela no Brasil, para entender onde que está essa atividade, né? Quem são as pessoas, que tipo de coisa de tecnologia, sendo feita. Né? Porque são, por exemplo, do ponto de vista da gente, como o INCT, por exemplo, são os nossos interlocutores, né? É estratégico. Eu fico com a sensação de que a gente está deixando de conversar com alguém, né? Sim. Só que aí teve um problema de patentes ligado às universidades no Brasil, que a CAPES e o CNPq começaram a considerar depósito de patente, né, pedido de patente, para validação de como paper ou para projeto, para concurso, para essas coisas. Então, o que aconteceu? Tem uma pressão, a área de avaliação de pós-graduação da CAPES na área de biotecnologia, um depósito de patente vale um artigo A1, tá? Que não tem como comparar um artigo A1 com um depósito de patente. Depósito de patente, eu faço um fim de semana, se quiser. Porque eu posso depositar e depois de 10 anos eu vou perder, mas aí já... Você pode depositar e não fazer mais nada, né? Entendeu? Pode e aí depois... eu já ganhei esse ponto. Então, teve uma inflação de apresentação, só que para conversa é melhor. Claro. Teve uma inflação de pedidos de patentes nas universidades e eu acho que alguns que eu já vi são pedidos fracos que não têm interesse, na realidade, de patentear e simplesmente ganhar pontos no Lattes, tá? Ou no Qualis, ou no Sucupira, coisa assim. Então, acho que tem que tomar cuidado, porque eu conheço bem a URGS, tipo assim, até 10 anos atrás, pedia um pedido de patente para a URGS, eles examinavam, te davam se a URGS ia patentear. Agora é muito automático, quase, entendeu? Então, e isso não é só aqui, eu sei que em outras universidades também está acontecendo isso, pelo um estímulo talvez inadequado que foi feito pela CAPES e CNPq. Dependendo da... Pode falar. Será que não é o caso da China? Será que não foi isso que aconteceu na China? Não sei. De você ter essa inflação aí doméstica de pedidos fracos? Não sei. Nesse sentido, eu acho que reforça ainda a proposta do Pedro, né, de fazer esse levantamento, né? Acho que você tem razão, Ito. Mas eu fico mais curioso ainda de ver esse levantamento, saber o que é isso. Marisa, eu queria... Qual é a tua opinião sobre um outro... Porque, assim, sempre, desde que eu comecei a trabalhar, assim, vamos patentear, que é importante patentear para proteger. Só que agora que a gente começou a colaboração, eu comecei a colaboração com uma empresa e agora estou começando a conversar com a segunda empresa, e eles querem investir em coisas que não estão patenteadas. Por quê? Porque pela legislação brasileira, tá, o que acontece? Se a patente da URGS, mesmo que essa empresa continue investindo para fazer esse produto virar comercial, quando o produto estiver pronto, a URGS não pode licenciar direto com a empresa, tem que abrir uma concorrência pública e vai ter direito de comercializar isso quem pagar mais nessa concorrência. Então, uma empresa que não investiu um centavo pode dar um lance maior e vai ganhar o direito, e a empresa que investiu na patente não vai ter o direito. Então, um projeto que a gente fez, a gente teve que fazer toda uma modificação na vacina para escapar da nossa própria patente, entendeu? Não sei se isso acontece, não sei também se tu pode falar, né? Mas isso tem acontecido no escritórios ou em outros escritórios também? Na verdade, quem trabalha mais com as licenças são os advogados, né? Mas o que eu acompanhei um pouco mais de perto realmente foi a da dengue, né? Porque eles já estavam em conversa antes de terminar, durante o processamento do pedido mesmo. Né? Uhum. Então já estava um negócio meio acertado ali. Porque conseguiram...
Se é antes da patente, a empresa é 50% da universidade, 50% da empresa, não tem problema. Agora, se a universidade já fez a patente, para a empresa, na legislação brasileira hoje, não é tão interessante que a universidade tenha uma patente. Então, de repente, vale a pena, né? Bom, aí também não te compete, né, Ita? Mas, de repente, valeria a pena começar essa prospecção antes, né? Mas aí, às vezes... Aí não te compete, né? Pois é. Porque a gente fica naquela, se a empresa não começa rápido, a gente quer publicar o paper, publicar o paper tem que ter a patente, e aí fica no... Aí entra aquela velha história, né? Você tem lá o seu dado, o aluno tem uma tese, né? E ele tem que botar a patente antes de publicar, e não sei o quê, tal, porque aí você começa a entrar com aquele negócio, você não tem tempo para ficar fazendo essa conversa. Não, é só para dizer que a gente dizer que a patente era o melhor proteger, nem sempre é interessante, né? Depende muito, né? Depende, se for uma tecnologia muito de ponta, realmente você vai estar vai ter gente em cima de você, entendeu? Para fazer isso. Vai nem precisar ir atrás, né? E essa da DEM foram milhões, né? Foi muito dinheiro que entrou. O Abid está com a mão levantada aí, Marisa. Eu tenho uma pergunta para todo mundo. O patente aqui, que eu tive um patente com MITA, a gente recebe o documento de patente em português, que aí não vale para mim, sabe? Tipo, no meu país ninguém fala português, ninguém me entende. Aí é um documento, mas tipo, não vale, sabe? Tem uma chance de receber essas patentes em inglês aqui no Brasil, o que vocês patenteiam aqui no Brasil? Não. Na verdade, então, a primeira coisa, né? A patente realmente é territorial, tá? Independente de qualquer coisa, as patentes são territoriais. Então, se você pede uma patente no Brasil, você vai ter a proteção no Brasil mesmo. Eu entendo que, na verdade, sua preocupação é você, de repente, até colocar isso no currículo, alguma coisa assim, né? Seria isso? É isso, no currículo, isso. Não tem como, né? O NP ele só vai emitir em português, o que você pode fazer é fazer uma tradução juramentada nem sei, depende, né? Depende do que você quer, na verdade. Uma tradução simples e ter isso com você, mas só de você colocar no currículo onde que há uma patente, acho que já é suficiente, né? A não ser que você vá prestar um concurso, mas cada concurso é uma forma também, né? Não sei. Obrigado. Não te ajudei, né, desculpe. Não, tá certo. Mas o NPI não vai dar em outra língua que não seja em português, tá? Que quando eu apresentei uns 7 anos atrás no meu currículo, para quando eu queria entrar num concurso, aí eles me perguntaram o que é isso, sabe? Não, ninguém entendia. Aí eu falei que é patente, aí eles falaram, mas a gente não entende isso. Entendi. Aí eu procurei, o ITA me mandou um certificado em inglês depois, mas que eu estou ainda procurando um jeito para tradução desses certificados que é válido, sabe? Porque não estão online também aqueles patentes. Então, o certificado não é online, daí quando eles procuram, não está lá. Aí, eles não estão no site da NPI? Eu acho que estão, Abid. Porque algumas, normalmente está, viu? Porque ele agora está tudo eletrônico. Mas também é o que eu te falei, né? Entrar no site da NPI para quem não é do Brasil é muito complicado, não é uma coisa trivial, não. Acho que está tudo em português, negócio difícil. Isso. Obrigado. Achei. Mais alguma pergunta? O Genta mandou avisar, viu? Ele está fora, que ele teve que sair. Graças a Deus, né? Pegar as meninas, pelo amor de Deus. Ainda bem, né, Maria? Ainda bem que você está longe mesmo. Que bom. Mas eu agradeço, fico muito... Marisa, fico muito assim, orgulhosa de participar, viu? Com gente tão qualificada, fico muito contente mesmo. Só quero agradecer a todos vocês. Obrigado por tudo. Muito interessante. Obrigado, Maria. Obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigada. Qualquer dúvida, vocês me falem, tá bom? Tá bom. Tchau, gente.
Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau para todo mundo. Tchau.